falar com Deus, todas as coisas mudam, todas as coisas chegam no seu devido lugar. A oração do crente é uma arma poderosa. Satanás não suporta quando um crente se dobra diante dele. Quem sabe você está se perguntando por que dessa luta toda? Eu simplesmente estou obedecendo à voz de Deus, simplesmente fiz tudo o que o Senhor me mandou, mas estou no meio de um mar agitado, estou no meio de uma situação terrível, minha cabeça está a prêmio, e o que eu vou fazer? Deus manda dizer a você nessa noite, fique calmo, fique tranquilo, vá para a oração. Tudo isso é Deus que está promovendo para você orar, para você despertar. Tudo isso é Deus mostrando que quando um crente está de joelhos, quando um crente ora, quando um crente jejua, quando um crente busca Deus de verdade, coração aberto para Ele, é uma situação que Deus cria para trazer a você um despertamento muito grande. Deus mostra o seu amor para conosco. Deus mostra a sua providência para conosco. E Esté orou. E não orou sozinha, não. Ela chamou todas as servas que estavam com ela para orar juntamente. Todas as minhas servas que trabalham comigo, todas que estão aqui a meu serviço, à minha disposição, melhor dizendo, todas vão orar. Mande que todos os judeus, Mardoqueu, orem. E diz a Bíblia que depois de 3 dias, Esté conseguiu verdadeiramente comparecer diante da presença do rei. Mas nunca sem oração, nunca sem jejum, nunca sem um preparo espiritual. Deus quer que você se prepare. Deus quer que você se arme. Deus quer que você coloque a sua vida à disposição dele. E Deus vai fazer um milagre. Deus vai fazer acontecer algo que vai assustar a você mesma, porque a oração é assim. O escritor, nosso irmão João, na ilha de Patmos, ele teve uma visão muito importante, a visão que dá título ao seu livro, a visão do Apocalipse. E ele viu no capítulo 8 que as orações dos santos misturadas com incenso lá no céu, quando foram lançadas por terra, quando foram lançadas à terra, houve um cataclisma tão grande, a terra sentiu seus flagelos. Tudo isso por causa da oração. Tudo isso por causa de crentes que se dobram, de crentes que clamam na hora certa. No momento da tribulação, que não ficam desesperados, que colocam as mãos no coração ao invés de colocar na cabeça, em sinal de desespero. Que abrem a sua boca diante de Deus e de todos os homens, de todos da sua sociedade ou do meio que vive, para mostrar o porquê que Ele está ali. Nós viemos a essa terra com um propósito definido de enaltecer o nome do nosso Deus, de enaltecer o nome do nosso Senhor. E sabe o que aconteceu? Ela conseguiu a graça de comparecer diante do rei, sem simplesmente perder a sua vida. O rei estendeu para ela o seu cetro de ouro. É a terceira verdade que eu aprendo aqui sobre a providência de Deus. Deus sempre estará à disposição daqueles que o buscam. O rei Assuero aqui representa a figura do nosso Deus, a figura do nosso Senhor, que sempre está à disposição daqueles que clamam. Deus está aqui nessa noite, está aí dentro da sua casa, falando ao seu coração, dizendo a você, é só me clamar, é só abrir a sua boca, é só buscar a minha face. Jeremias disse que nós devemos buscar o Senhor continuamente. O profeta Jeremias disse isso. Daniel nunca alterou a sua vida de oração, a sua rotina de oração por causa de perseguição alguma. E Deus deu vitória para o seu povo. A graça e a misericórdia, o favor divino está à nossa disposição. O anjo desceu diante de Daniel e disse, desde o primeiro dia que você aplicou o seu coração para buscar a face do teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, foram ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa delas. Olha que coisa maravilhosa, olha que coisa linda, que experiência profunda no reino espiritual que você vai ter quando você buscar a Deus, quando você abrir o seu coração e descobrir que Deus sempre está à disposição daqueles que buscam. O cetro foi estendido, Esté tocou naquele cetro e convidou o rei, e convidou o perseguidor dos judeus para estar em um banquete que ela daria em honra ao rei e para fazer com que Amã fosse descoberto, a sua conspiração fosse descoberta. 2 banquetes foram dados. E diz a história bíblica que no segundo banquete do rei, o rei estava com o seu coração já tomado de tanta alegria, de tanta curiosidade para saber o que Esther pediria. Porque até metade do reino foi oferecido a esta mulher. Veja que coisa maravilhosa. Veja como Deus age.
E a Bíblia diz que Esther, na hora certa, abriu a sua boca e disse: eu quero a minha vida como preciosidade. Eu quero a minha vida. Eu quero livramento para mim e livramento para o meu povo. Porque você, sem saber, ó rei, assinou um decreto para que todos os judeus fossem exterminados. E eu sou deste povo. Eu pertenço a esta linhagem. Eu pertenço a este povo. E eu também estou em risco. E a Bíblia diz que o rei, enfurecido com aquela situação, virou-se para Esther e disse: quem fez isto? Quem intentou fazer com que eu, tomado por engano até mesmo, por ser enganado por alguém, quem fez com que eu assinasse esse decreto? E ela mostrou: quem agiu de má fé contigo, ó rei, foi este mau Amã. E a Bíblia diz, a Bíblia fala, que Esther teve de Deus o livramento, porque o rei se levantou, ficou tão furioso com aquela situação, que mandou que Amã fosse enforcado na forca que ele havia preparado para Mardoqueu. É a outra verdade que eu aprendo nessa lição. A providência divina ela não é algo para você simplesmente pensar que existe e não vivê-la. Você vai viver a providência de Deus. Todos aqueles que se levantaram contra você, contra a sua casa, contra a sua família, serão destituídos, serão jogados por terra. Porque Deus não permitirá que a morte entre pela sala, pela sua casa, pela sala de sua casa. Deus não permitirá que o mal entre dentro do seu lar. Porque nesta noite, em nome de Jesus, nós vamos orar. Nesta noite, em nome de Jesus, você vai conhecer a providência de Deus na sua vida. Em nome de Jesus, eu quero agradecer, porque Deus está neste lugar. E nós vamos orar nesse momento. Esther teve livramento e você também terá. Ó Deus, todos os lares que aqui são representados, pelas famílias que estão neste estúdio, por aquelas que estão nos assistindo, estão, Senhor amado, à disposição da Tua graça, do Teu favor, para conhecer a Tua providência.